Oi, e hoje vamos seguir o Tarologando. E como estamos usando o Diário de uma Bruxa, ele segue o White, então nós vamos falar hoje do arcano número 11, a Justiça. Sou Carla Winter, do Terapia Luzes da Alma, aqui de Itapema. Oi, pessoal, sou a Grazi Rios, do Tarot Terapêutico Espelhos da Alma, estou em Florianópolis. Vou falar do lado sombra da justiça. E eu do Luz. Então vamos lá. Pelo lado Luz, quando aparece a Justiça, ela diz que você está passando por uma situação do qual depende ter muito equilíbrio, né? Você precisa ser justo, usar da justiça, porque é uma carta que fala de diplomacia, de pacificação, de ser justa, séria, confiável. Uma carta muito confiável quando aparece no jogo, tá? Se ela representa alguém, essa pessoa é muito confiável, muito honesta, gosta das coisas tudo bem certinho. É uma pessoa também muito cautelosa, que ela pensa muito antes de agir. No caso, não é a Graziella. Não, Nem eu. não, eu tenho justiça como essência, Hum. mas a única coisa que eu acho que eu fujo da justiça é a questão que eu sou um pouco ansiosa demais, então eu acabo indo no impulso. Mas ia falar que a justiça chega a ser cri-cri, porque eu me vejo às vezes como É, cri-cri, porque eu quero tudo muito correto. tudo Ou muito é certo ou não é. também. E aí a gente tem que Se aprender. é meu, se é teu e nada, não tem que ser diferente, não. Então a justiça é uma pessoa que pondera também muitas coisas, né? Ela pesa muitas coisas antes de falar, de agir, né? Uma pessoa muito, No lado muito luz. no lado luz, né? Estamos falando do lado luz por enquanto, né? Ela também é uma carta muito espiritual, tá? Então, se ela aparece num jogo de espiritualidade, ela está dizendo que essa pessoa tem entidades muito luminosas junto com ela e também tem uma tendência a ter uma espiritualidade bem disciplinada, uma pessoa muito disciplinada nas questões espirituais. Ela também é uma carta muito kármica, né? Então ela vai trazer aquela história do plantio. Aqui você planta, aqui você colhe. Se você fizer as coisas certas, você vai colher o bem. Se fizer errado, você vai colher o que você plantou, A lei do né? retorno. Isso, a lei do retorno, né? Então, e no lado sombra, Gra, o que podemos falar dessa mocinha? Ah, eu gosto tanto, gente, porque é uma carta essencial para mim. Mas no lado sombra, ela tende a ser uma pessoa mais fria, mais exigente. Por isso que eu falei mais cri-cri, às vezes, porque a gente quer a perfeição e perfeição não existe, né? Indisponível, né? Às vezes muito emocionalmente indisponível mesmo, se afasta das pessoas. A justiça tem aquela característica, quando ela baixa a espada, ela corta mesmo, e aí não tem mais conversa. Por isso que no lado luz, ela pondera muito, né, Carla, até tomar Sim, uma decisão. No lado sombra, tem uma tendência a ser muito crítica, né? Muito rigorosa. Então, a não se tem que ter o cuidado para que as escolhas realmente sigam a verdade. Então, no lado sombra, as decisões elas são desconectadas com o que a pessoa acredita de verdade, né? Então, pode trazer uma desorganização, uma falta de discernimento, né? Muitas vezes a pessoa se cala por medo de opinar também no lado sombra, e vamos falar bem dos extremos, né? Precisa ser mais racional e mais imparcial, porque aí acaba sendo também uma pessoa muito passional. Então, a gente pode pensar o lado sombra assim como todo um desequilíbrio mesmo, né? E emoções em desequilíbrio, né? Dificuldades em expressar o carinho pelas pessoas, e aí vai. é São uma várias. fase de ajustes necessários, né? Uhum. E vamos mostrar outras representações, Gra, agora? Vou mostrar para vocês a Justiça no Videntes da Luz. É bem interessante que, se a gente olhar, ela está de olhos abertos, né? E parece que ela está de olhos fechados, mas quando a gente vê a imagem aqui refletida, ela está de olhos abertos, então ela está atenta, ela está ponderando, ela busca o equilíbrio, né? O que é certo. Então, ela vai analisar, e por isso ela vai se distanciar para poder analisar, ouvir os fatos, né? Ouvir os dois lados. Nós esquecemos de falar do nosso Diário de uma Bruxa, né?
Olha É que verdade, volta bonitinho. aí. Olha que bonitinho. Aqui nós temos a balança com um gatinho preto e um gatinho branco, né? Então, mostrando esse lado dual, esse lado da verdade, né? Um Os representando que opostos. dos É. opostos, né? Que a gente tem que pesar os dois lados, né? Com o mesmo discernimento. Temos a representação da justiça com ela vendada, né? Aqui o conhecimento representada no livro. Que mais, Gra? Porque ela está vendada, porque ela tem que ser justa, não É, importa a quem. Então, isso. E eles eu estão entendo. os dois discutindo aqui. Ela tá analisando quem que tá certa. É ser justo sem olhar a quem, né? Isso Então é aí. importante. Vamos lá. No Guild de Tarot, a gente tem aqui uma representação bem tradicional da justiça, com ela vendada, a Isso. balança, uma em cada mão, né? Pesando e dosando as questões. Então é uma carta muito bonita, dourado, eu amo dourado, eu acho ela linda essa carta. E a É, espada aqui, né? Dizendo que tem que ser correto. verdadeira, Firme. correta, né? E esse tarô, ele segue também representação de Waite, né? Eu Isso. vou mostrar para vocês aqui a justiça também no arcano, seguindo a representação de Waite, que é clássico. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela está com o número 11, mas também é a representação clássica. Vocês olhem aqui a espada, né? E também a balança, né? O signo de Libra, buscando esse equilíbrio. Eu vou falar agora do Floresta Encantada. É uma representação diferente, bem diferente do que a gente está acostumado. Aqui nós temos um caçador, né? Ele está com seu arco e flecha. Temos dois animais aqui que são selvagens, mas que estão perto dele, não tem medo, porque sabem que ele vai usar da sabedoria, porque ele é representado tipo em espírito de sabedoria e do guardião da Da floresta. floresta. Então, ele é o detentor da verdade. Então, na floresta, né, segue a lei natural, a ordem natural das coisas, né? Então, é uma carta bem diferente, representando a justiça, né, Gra? É, e representa mesmo, porque se a gente pensar na natureza, busca do equilíbrio, existe, né? Os animais comem, matam para comer, e isso mantém o equilíbrio, né? É. Então, é a questão do ciclo, como é que eu falei antes? Ciclo da vida, né? O ciclo da Isso, vida, realmente. né? Então, É bem eu acho diferente. bem interessante essa representação do que é justo e do que é correto, né? Porque O animal, ele não geralmente, faz porque se mata, seria um crime, mas no caso aqui na lei da floresta segue uma ordem, né? outra Porque ordem, né? Então, é a luta da subsistência, né? É da um instinto, é para viver. sobrevivência, né? Então, bem Isso. bacana. O animal não vai matar por ódio, por É, passionalidade, ele vai matar porque ele tem fome. Então, existe uma cadeia alimentar, é isso, né? isso. Então, é bem representativa do equilíbrio da justiça. É muito lindo esse tarô aí, Carla. Deixa eu pegar outro aqui para mostrar para vocês. É o gatinho, Uhum. o Cat Tarô. Aqui, ele, a gente não sabe se ele está mordendo a mão da pessoa ou se ele está apenas segurando, né? Então, isso também vai mostrar que é a colheita de cada um, né? Vai depender muito dos atos ali. A pessoa pode estar brincando com o gato e ele está ali dando aquela mordidinha de leve. Quem tem gato sabe, né? Que é aquela mordidinha bem de leve que diz que está gostando. Como a pessoa pode estar irritando o gato e aí levar uma mordida. Então, é bem a questão da colheita dos nossos atos. Bem interessante essa Sim. representação. No tarô das fadas, nós temos uma fada aqui vendada, sentada, né, no seu trono de pedra, mas aqui a almofadinha vocês não vão ver, mas tem círculos, né, assim, aqueles espirais que mostram que é os círculos da vida de todas as pessoas. Então ela tá em cima e ela sabe, como é uma carta de kármica, de justiça do universo, né, essa carta tem essa representação, a justiça do universo, da lei do karma, né? Então ela é Exatamente. muito poética essa carta, né? Vou mostrar para vocês outro gato, só que é o Familiars, e é uma representação mais
Eu acho mais impactante, porque olha só, gente, ele está encarando a gente, ele está ali como um juiz mesmo, né? Naquela postura, o que você fez, você vai colher o que você vai colher o que você plantou. Então, ele está olhando para a gente, nos trazendo a responsabilidade dos nossos atos. Acho muito legal essa representação, mais impactante, inclusive. E na justiça do tarô dos anjos, ele está representado pelo número 8, porque ele segue a Marsella, né? Então, no Marsella, a justiça é representada pelo número 8. E é o arcanjo Raguel. Então, decisões justas e imparciais. Faça o que você sabe que está certo. Defenda suas convicções. Olha, que bom, porque a maioria dos tarôs que a gente tem aqui, eles estão seguindo o Eight, que trocou a força pela justiça, por uma questão do estudo da cabala, né? Então, Da que a gente não vai. numerologia, que para ele fazia Numerologia, mais sentido. A gente explicou bem certinho no Arcano a Força. isso, que para ele fazia mais sentido, traria um equilíbrio. Não nos cabe aqui colocar o nosso ponto de vista, mas assim, a maioria desses tarôs que a gente está mostrando Os traz modernos, né? Os mais modernos, a maioria segue o White, né? o Eight, a representação dele. Esse aqui é a justiça do bom tarô, né? Então, assim, é uma representação diferente, tem equilíbrio, tem a balança, mas tem um anjo, né? Então, vai trazer também essa questão da gente ser protegido pelas nossas ações quando elas são corretas também, né? E vem Sim. muito isso nessa carta. Acho uma representação bem diferente. No tarô do Encore, ele segue o tarô de Marsella também. E eu achei diferente essa representação, que geralmente aparece uma balança com dois lados. E aqui não. Aqui está representado por duas mulheres. Uma está com o conhecimento e a outra está com a espada, dizendo assim, com a verdade na O mão. equilíbrio, né? Então, mostrando um equilíbrio. Eu achei linda e muito diferente essa carta. Vou mostrar para vocês a justiça do tarô das bruxas, é bem diferente também. É linda, olha, gente. Eu acho que é uma bruxa mesmo, claro, né? Ali, ó, Sim. mostra a balança e ela tem, né, toda essa questão bem bruxesca que eu adoro nesse tarô. Eu acho muito legal, assim, porque traz uma questão diferente, também nos encara, né? Também é velada, pode ver que ela traz isso aqui, né? Essas coisinhas penduradas aqui que meio que escondem o olhar. Então, assim, porque tem que ser racional, a justiça tem que ponderar, né? Então é bem interessante essa representação. E no tarô da Bruxa Verde temos uma outra representação bem diferente. Temos aqui um círculo mágico, né? Com uma pedra no meio. Aqui temos o desenho da balança, temos o desenho aqui de, né? Várias representações da justiça. Linda demais. Então assim, ele fala mesmo que a gente tem que ter a verdade com firmeza, né? E também mostra que ela traça em um labirinto, ó. Então a gente passa por várias situações na nossa vida para chegar até aonde a gente precisa encontrar as respostas, né? Encontrar a verdade. Eu acho bem diferente essa carta, é muito legal. Adorei. Todo esse tarô, né? Ele tem uma história diferente, Porque né? ele é diferente, ele traz uma mitologia, ele traz um misticismo muito grande. E antigamente as pessoas iam até esses locais sagrados, aqui existiam, Fazer os círculos. para vir em busca da verdade, para meditar e para encontrar as respostas que precisavam. Então eu achei bem legal mesmo, bem Bem legal. diferente mesmo. Aqui é a justiça do Star Tarot, também, né? Aquela beleza, intensidade das cores, uma representação também mais. É contemporânea, mas é mais condizente, né? Com o Eight e. Como é que tu falou, Carla? Ela é mais convencional. Convencional. É isso. Olha que lindo, gente. Bem linda, bem Tem diferente as mesmo. águas ali, o equilíbrio, então, dos sentimentos, porque a justiça tem que ser imparcial, né? Acho maravilhosa. E agora eu Depois, vou falar do tarô da criança interior, que é representado
pelo toque de Midas, o rei Midas. E o rei Midas era uma pessoa que queria, né, assim, tinha um desejo muito grande de ter coisas, né? Então ele pediu para um anjo, não, para um, como é que é? Um estranho apareceu e perguntou para ele qual era o maior desejo. Ele disse que ele queria que tudo se transformasse em ouro. E daí esse estranho disse que em 24 horas esse pedido seria realizado. E ele acordou e tudo ao seu redor estava se tornando ouro, inclusive as rosas do palácio. E as Quando rosas ele eram tocava, não era? hã? Quando ele tocava. Tudo que ele tocava, inclusive as rosas. E a filha dele adorava as rosas e veio reclamar com ele, que estava muito triste porque as rosas tinham virado ouro e ele foi consolá-la e tocou nela e ela também virou ouro. E daí ele foi em busca desse estranho porque ele queria reverter, porque daí ele percebeu que o verdadeiro desejo dele, o que era mais importante dele, não era o ouro, né? Era ter as pessoas que ele gostava. Então mostra, né? Traz um sentido de justiça diferente, né? Então achei bem interessante essa carta, essa representação, assim. As consequências dos atos, né? As Do que se consequências dos deseja, né? atos, dos desejos, tu fazer as coisas sem pensar, né? É. Então, assim, bem legal também. Aqui, ó, o tarô da Fabi, né? Do Astrologice. Aqui ele traz, né? Pode ver uma figura mais, é uma anciã, né? Então, sábia, né? Porque tem que usar a lógica, o pensamento, uma representação com o elemento ar também do pensamento, e assim traz a essência da Carta da Justiça, né? Achei muito linda. Linda mesmo. Também segue o Eight, né? Na questão da numeração. Sim. Vamos falar dos clássicos? Vamos lá. Marcélia, né? Então, a Justiça é a carta número 8, porque ela traz equilíbrio para a Marcélia, né? Que é esse primeiro clássico que a gente considera, que foi muito difundido, né? Então, aqui a gente tem a representação também, né? Da justiça, né? Da balança, da busca do equilíbrio, né? Do distanciamento necessário para tomar as decisões. Então, acho bem interessante. E o Eight também segue uma releitura muito parecida, né? Quase não muda nada, né? Só as colunas que ele acrescentou, né? As cores fortes continuam as mesmas, né? O manto vermelho trazendo essa questão de sabedoria, né? Então, assim, achei Imponência também. imponência, né? Então tem a balança, tem a espada, então elas são muito parecidas, né? Muito parecidas. E E agora no tu New mostra Vision, o verso dela. no New Vision, a gente tem aqui, então, o que está atrás desse trono, né? Que a justiça ela é fria, ela é rígida, né? Então, o Sim. que tem atrás, a gente vê aqui duas mulheres brigando por né? Segurando um. Eu lembrei daquela, eu acho que é uma história bíblica que eu já falei na outra vez, né? Não lembro agora, que são as duas mulheres que dividem, que disputam uma criança, e o rei fala, então vamos cortar a criança no meio. Aí a Isso. verdadeira mãe diz, não, então eu dou a criança para ela. Então aqui atrás, né, tem isso simbolizado aqui, essa dualidade também, então a responsabilidade pelos atos, né, e o que ele vê, né? O símbolo da justiça, né, nessa coluna, né, que aqui no caso, né, o que este do Waite estaria vendo, né, e é também as cores aqui eu gostei, né, porque traz essa questão da iluminação pela Sim. verdade, né, a busca da verdade, de ser correto, e aí aqui o New Vision traz essa visão para a gente. É Bom, isso pessoal, aí. espero que vocês tenham gostado, né? A gente não tem a pretensão de ensinar, mas sim mostrar os nossos tarôs e as nossas percepções a partir dos nossos estudos também, né? E a gente volta logo, logo No com o próximo vídeo. Beijo. Um beijo.